Lei Lucas, o que é e como se aplicar. Eu sou o bombeiro profissional civil Benato e está no ar o programa Segurança em Foco. Muito bem, vamos lá então. Antes de falar sobre a Lei Lucas, eu já vou te pedir, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante. Se você puder, também compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, porque nós vamos trazer informações que são muito importantes para a população. No caso de hoje, vamos falar sobre a Lei Lucas. O que é Lei Lucas? Lei Lucas foi uma lei que foi sancionada pelo presidente da República no dia 5 de outubro de 2018. Qual é a ideia dessa lei? Um menino de 10 anos de idade, chamado Lucas Begali Zamora, ele veio a óbito no dia 29 de setembro de 2017. E a partir desse dia, a sua mãe, ela começou a buscar ajuda nos poderes públicos, conversando com vereadores, deputados, senadores, até que ela conseguiu que essa situação que ocorreu com seu filho fosse tomada uma providência. Ou seja, ela conseguiu com que o óbito do seu filho, trágico, viesse a ajudar outras mães, outros pais, tá bom? Então, o que ela fez? Levou o caso, fez todo mundo saber, até que essa lei ela se tornou de fato realidade. E no dia 5 de outubro de 2018, o presidente da República sanciona e o Congresso Nacional decretou que todos os estabelecimentos de ensino, de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil da rede privada, olha só, não é só para a rede pública, rede privada também faz parte dessa lei, deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros. O treinamento deverá ser ofertado anualmente. Então aqui a gente leu o artigo 1 e o comecinho do inciso 1º. Agora, lá no artigo 2º, fala que os estabelecimentos de ensino ou de recreação das redes públicas e particular também deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme a orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial à população. Então a gente começa a perceber aqui nesse ponto que essas redes de ensino, seja pública ou privada, elas precisam de fato ter não somente o treinamento especializado em primeiros socorros, como também precisam ter kits de primeiros socorros. Então vamos dividir esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa, vamos falar sobre primeiros socorros, o que fazer e como fazer. A segunda parte do vídeo, vamos falar sobre os kits de primeiros socorros. Primeiros socorros, pelo artigo 135 do Código Penal, ele se caracteriza como você ajudar uma pessoa carente, desamparada, uma criança abandonada, até mesmo uma pessoa que ela está em uma situação de risco à vida, tá bom? Isso sem você se colocando a um risco pessoal, tá bom? Então aqui do meu lado esquerdo aparece o artigo 135 na íntegra. Para você entender e não ficar muito extenso o vídeo, você pode depois pesquisá-lo também. Mas o foco é que se você deixar de fazer isso, pelo artigo 135 do Código Penal, você está cometendo um crime, tá bom? Então você deve sim prestar os primeiros socorros. Quem são as pessoas que devem prestar os primeiros socorros? Toda pessoa maior de idade, toda pessoa que tenha mais de 18 anos, que é o que reza aqui no Brasil, porque o Código Penal brasileiro se aplica a essas pessoas. Porém, todos nós, independente da idade, precisamos ter um conhecimento mínimo em primeiros socorros. Alguns pontos que são muito importantes que nós precisamos levar em consideração. Eu peguei aqui 3 casos que são muito comuns de se acontecer em escolas, tá bom? Então, primeiro ponto, que é muito comum de se acontecer, são lesões como fraturas ou
entorse. Outro tipo de situação que é muito comum acontecer são as hemorragias ou sangramentos, né? Que a gente pode ter aí duas classificações que nós vamos falar já já. E o terceiro ponto, que é a parada cardiorrespiratória, tá bom? Então, o que eu devo fazer nesses casos? Em primeiro lugar, em qualquer situação, você vai ligar para os órgãos públicos, como o artigo 135 falava em alguns instantes. Nós temos alguns locais, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, temos a cidade de São Caetano do Sul, que hoje no ABC Paulista é um modelo. Nós temos o número 156, que ele vai interligar todos esses canais, inclusive a Defesa Civil e também a Guarda Municipal. Então é importante que você pesquise aí na sua cidade esses números. Você precisa saber, porque para cada um tem um caso e para cada um é de uma maneira que funciona, tá bom? Então, tendo essa ideia, conhecendo esses fatos, o próximo passo que eu devo tomar é entender o que fazer com esses três casos, uma vez que eu já chamei a ajuda pública. Você deve sempre ligar. Nunca tome nenhuma atitude sozinho, principalmente se você não tem o conhecimento específico, ok? Então, você encontrou uma pessoa que possa estar com uma lesão tipo fratura ou entorse, o que você deve fazer? Entrou em contato com a ajuda pública? Tenta procurar algo para que você possa imobilizar o membro da pessoa. Lembrando, toda imobilização ela deve ser feita sempre uma articulação acima e uma abaixo, tá? Então vamos lá. Se eu tive um problema aqui no meu antebraço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do meu braço, vou imobilizar a junta do cotovelo e também a da minha mão, tá? Eu vou anular aqui a região hipotenar, como aparece na foto que está aqui do lado, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, imobilizar uma articulação acima e uma articulação abaixo. Se o meu problema for aqui no meu braço, eu vou imobilizar para baixo do meu cotovelo e para cima da minha clavícula, tá bom? Então eu vou mobilizar uma articulação para cima e uma articulação para baixo. Isso é muito importante, tá bom? De que maneira eu vou fazer isso? De que maneira eu posso fazer isso? Se você tiver um jornal, uma revista, algum papelão, tá bom? Você vai utilizar. Em alguns casos nós utilizamos talaramada, por exemplo, nós utilizamos ataduras, tá? Mas aí já quando se tem o kit de primeiros socorros, estamos levando em conta a pior situação possível. Lembrando que, como nós falamos no começo do vídeo, todas as escolas devem possuir kits de primeiros socorros. Outro ponto importante, quando nós temos o sangramento ou hemorragias, temos dois tipos de hemorragia, hemorragia interna e hemorragia externa. A hemorragia interna, ela vai aparecer manchas roxas na pele, tá? A hemorragia externa, você vai ver o sangue jorrando para fora. Nós temos alguns tipos de hemorragia e maneiras de se tratar. O mais comum em se fazer, você percebeu que um determinado local está com hemorragia, você vai pegar panos limpos, vai colocar sobre o local e vai pressionar. E conforme aquele pano for se encharcando, você vai colocando mais panos por cima e continua comprimindo, tá? Se chegar a um ponto que ficou um fluxo muito grande de sangue e tem muito tecido, muito pano, você vai tirar só os panos que estiverem soltos. Aquele pano que já ficou grudado junto com a ferida, não tire. Por quê? Se você tirar, você vai também tirar as casquinhas que formaram ali e vai atrapalhar no processo de estancar esse sangue, como todo mundo costuma dizer, né? A palavra certa seria hemostasia. Você vai atrapalhar o processo de hemostasia naquele local que tem o ferimento, ok? E se for uma interna, você só vai comprimir o local, tá? Não precisa colocar panos, até porque você não vai ter o contato direto. É de suma importância que para qualquer tipo de primeiros socorros, você tenha no mínimo máscara de proteção, óculos e também uma luva para procedimentos, ok? De preferência branca ou azul, nunca preta. Por quê? A luva de cor preta ela pode atrapalhar você de visualizar alguns tipos de sangramentos, então luva sempre branca ou azul, ok? Então falando de RCP, o que nós precisamos entender? RCP ou reanimação cardiopulmonar é aquela manobra feita para reanimar a pessoa, ok? Então a pessoa ela não tem respiração e não tem pulsação, o coração não bate. Primeira coisa, você tem que constatar que a pessoa não está respirando
e que não tem realmente pulsação. Para o caso de crianças, o que eu faço? Para recém-nascidos ou até mesmo lactentes, que é aquele bebezinho que já passou da fase do recém-nascido, mas ainda se amamenta. Você vai verificar aqui pelo pulso braquial, aqui próximo da axila, ok? Vai verificar se o coraçãozinho está batendo. Se for uma criança que tem mais de 1 ano, até as crianças maiorzinhas, tá? Você já pode verificar aqui pelo pulso carotídeo. Você vai pegar com 2 dedos aqui, lembrando, nunca para baixo, sempre os 2 dedinhos nessa posição aqui, ok? Então você vai lá, vai colocar aqui e vai verificar se tem pulsação. Teve pulsação? Então a pessoa não tem a parada cardiorrespiratória, PCR, então ela está viva, está tudo ok. Vai verificar se não está respirando, aí é um outro processo que é a questão da parada respiratória, que é um tema de um outro vídeo que nós vamos fazer futuramente, ok? Mas nesse caso da parada cardiorrespiratória, o que você vai fazer? Se for um recém-nascido, você vai utilizar apenas 2 dedinhos no centro do peito. Se for uma criança, você vai utilizar a palma da sua mão. E se for uma criança maior, você vai utilizar as 2 mãos, ok? Então vamos entender esse processo como funciona. Para recém-nascidos, você vai fazer as compressões com a profundidade de 4 centímetros, tá ok? Você vai comprimir 4 centímetros. E você vai fazer na taxa de 100 a 120 compressões por minuto durante 2 minutos. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, até 240 mais ou menos, ok? Então você tem que manter uma taxa de no mínimo 100 compressões por minuto, no mínimo isso, ok? E não pode passar de 120. Se for uma criança, o que você vai fazer? Uma criança maiorzinha que já não se amamenta mais, com a região hipotenar da sua mão, você vai posicionar sobre o peito da criança, no centro do tórax, ok? E você vai fazer a mesma quantidade de compressões, de 100 a 120 por minuto, durante 2 minutos, porém, você já vai ser um pouco mais incisivo, você vai aprofundar aproximadamente 5 centímetros essa compressão, ok? E se for uma criança já maiorzinha, que tem uma estrutura corporal adulta, você vai cruzar, entrelaçar os dedos e vai usar a região hipotenar da sua mão, lembrando os braços sempre esticados a 90 graus para realizar essa compressão. Sempre joelhos no chão. Eu vou ter depois alguns vídeos falando sobre essa série de primeiros socorros e aí vai dar para você entender um pouquinho mais na prática. A ideia hoje é só trazer informação mesmo, ok? Em qualquer um desses casos, sempre liguem para o SAMU, para a polícia ou para os bombeiros. Então quando eu ligo para a polícia, quando está tendo alguma ocorrência criminal, está ocorrendo um crime. Então entrou alguém armado numa escola, infelizmente, é triste de falar isso, mas acontece, briga, onde houve lesão corporal, enfim, nesse caso você chama a polícia, tá? E se tiver alguém machucado, quando você liga para o SAMU e quando você liga para os bombeiros? Para o SAMU você vai ligar em casos clínicos, ou seja, a criança está passando mal com convulsões, a criança ela desmaiou na escola, a criança tem algum problema clínico, tem que ser tratado por médicos, você liga para o SAMU. Quando são casos traumáticos, ou seja, quebrou o braço, quebrou a perna, bateu a cabeça, fez um corte, aí você pode ligar para os bombeiros. Lembrando que se você ligar para um ou para outro, os dois vão te atender sempre, ok? Então pessoal, para a gente encerrar o nosso vídeo, os kitzinhos de primeiros socorros. O que é interessante a gente ter nesses kits de primeiros socorros? Pelo menos colar cervical, talas, bandagens, ataduras, soro fisiológico e pelo menos uma prancha para retirada de vítimas. Pelo menos isso é importante ter. Não vou falar sobre como funciona cada um, mas em outros vídeos, em próximas oportunidades, nós vamos falar sobre isso. Lembrando que o nosso canal tem um oferecimento da ABS Soluções e Treinamentos. O site deles aparece aqui embaixo e se você precisar de mais informações sobre treinamento, sobre a Lei Lucas, entre em contato, vale muito a pena, ok? Está ficando por aqui mais um programa Segurança em Foco, com a minha participação, bombeiro profissional civil Benato, e em breve teremos entrevistas aqui, já tem algumas entrevistas agendadas aí e logo logo você vai acompanhar no nosso canal. Até a próxima com o canal Segurança em Foco.